pessoal, tudo bom? Estamos em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Eu sou a Débora Franceschini, fisioterapeuta. Hoje eu tenho duas convidadas, a fisioterapeuta Josiele Tonin e a psicóloga Aline Maziero. E elas vão falar sobre o neurodesenvolvimento neuropsicomotor. Tudo bom? Sejam bem-vindas. Tudo obrigada. Então falem um pouquinho de vocês, o que atraiu a área da neuro, né, que é bem importante. Sim, eu sou fisioterapeuta já formada há 12 anos, né? E sempre gostei da área da pediatria e da neuropediatria. Hoje atuando mais diretamente com essa área, com bebês e também trabalho com ecoterapia. E dentro da neuro é uma área assim que a gente vê desenvolvendo muito, né? Cada vez mais e precisando da fisioterapia para a gente conseguir avançar em outras questões, né? Dentro do desenvolvimento. Então é uma área que me chamou bastante atenção agora e que eu venho trabalhando bastante para isso. Eu sou a Aline, então eu sou psicóloga, sou estimuladora precoce e agora iniciei a formação em neuropsicologia, justamente para abraçar essa questão da Josi, né? Trabalhando junto a avaliações, as crianças que demandam, né? De um cuidado, de um olhar diferenciado. Então a gente segue com esse intuito, né? De cuidar da individualidade de cada criança com um olhar bem transdisciplinar, né? Que é a nossa área. E seguimos assim. E o que é mais importante, então, na avaliação de uma criança, de um bebê, né, quando chega para o atendimento? Ótimo. Ótima pergunta, Débora. Pode ir? Vamos lá, então. A avaliação, ela abrange, primeiramente, uma conversa com a família, né? Porque a criança, ela vem de um contexto, né? Ela vem de um cuidado, ela vem de um ambiente. Então, primeiro a gente faz essa conversa com a família, uma conversa com a mãe, né? A pandemia, ela nos trouxe também muitos aprendizados em relação a um cuidado diferente. E em seguida a gente faz a avaliação com a criança, né? Falamos, então, de uma avaliação com vários profissionais, né, de fonoterapia, terapeuta ocupacional, fisioterapia e a psicologia, todos olhando juntos a criança. Nesse olhar multi, né, que a gente sempre fala que é um olhar como um todo, né? Isso. A criança como um todo e a família também, muitas vezes, ela vem com uma demanda, às vezes direcionada pelo médico ou por alguma questão que a família observou e geralmente ela já chega com essa demanda solicitando um tratamento específico. E aí, quando vem uma equipe multi, que são vários olhares, a gente consegue olhar para essa criança, cada um dentro do seu meio, e consegue ver aonde seria o ideal para a gente começar a fazer um tratamento adequado para essa criança, para ela ter um desenvolvimento mais rápido e alcançar aquilo que a família veio buscar, né? O desejo. Que geralmente, um exemplo, né? Uma fala, não está falando, né? Então, diretamente vai ser encaminhado para fono. Mas aí a gente também vai ter que ter um olhar e saber por que não está falando, de que lado que vem. Se é um lado psicológico, se é um lado, daqui a pouco, motor, né? Então, eu vou precisar trabalhar uma questão motora antes para conseguir adquirindo outras coisas, né? Perfeito, porque a criança, ela tem, né, a sua questão orgânica, mas também tem um olhar psicológico dentro de como se dá essa vivência, de como se foi investida, né, nessa criança, abordando essa questão do contexto familiar, né, de como essa criança se institui, né, que lugar ela ocupa dentro da família também, isso é muito importante, e de como ela foi investida, né, porque é muito daquela questão. Uma das primeiras coisas que a gente observa na criança, na avaliação, é o brincar dessa criança, como ela brinca. E a criança, ela brinca pela forma que alguém brincou com ela, né? O primeiro cuidador ou a mãe, essa criança, ela aprende a brincar porque alguém brincou, ela foi brincada, a gente chama, né?
Então isso é muito importante. Ela sente, né, o desejo pela vida porque alguém desejou essa criança também. Então o brincar é o nosso primeiro olhar enquanto, né, terapeutas na avaliação da criança. As formas também, né, da brincadeira, né? De repente já se vê muitas formas, ou agressividade, ou um carinho, então isso tudo, né, a gente vê que modifica muito, às vezes, de criança para criança. O próprio desenvolvimento da criança, a criança que de repente pequenininha ainda, a mãe deixa no chão com bastante liberdade, ela se movimenta mais, então ela tem um bom desenvolvimento do que de repente a criança que ficou mais no berço, com todo aquele cuidado, então a super proteção, então isso tem muita diferença, né? Tem. Muito, Débora. Principalmente na parte motora, né? Como a gente observa, a nossa região, né, o sul, ele é muito frio. Então a gente tem muitos meses de frio e isso acaba interferindo sim na questão do desenvolvimento motor, né? Já tem estudos, tudo em cima disso. E a gente, né, como mãe, acaba super protegendo para que, né, a gente não venha ter doenças respiratórias, né, nas crianças. Então, acaba não deixando o pé ter contato no chão, daqui a pouco ter contato na natureza, botar o pé na grama, na areia, conseguir trabalhar com essa criança de formas, né, o brincar em diferentes ambientes, porque o ambiente, ele é um fator muito importante para o desenvolvimento, né? A exploração, aquela coisa, né? A curiosidade da criança. Porque a gente é formado de vários sentidos, né? Então, aqueles que a gente conhece, que é o olfato, o paladar, a visão, né? Depois tem o tátil, a propriocepção e o vestibular, que é uma coisa que a gente trabalha muito dentro das terapias, né? E que tem alterações, né? Que a físio também, em conjunto com a TO, a gente acaba trabalhando dessa forma também, para conseguir constituir essa criança como um todo, né? Muitas vezes a gente tem a pirâmide da aprendizagem, né? Então, muitas vezes a gente vai desde a base, que é o motor, o sensorial, vai indo, né? Comportamento, aí para poder chegar na parte da comunicação, da fala, né? Então, se a gente pensar nesse desenvolvimento, acho que é muito importante os pais poderem observar e ver que a cereja do bolo, que é a fala, às vezes, né, tem toda uma base para ser trabalhada, né? Exato. E é bem importante pontuar né, de não permitir que a criança explore o chão, não esteja, né, explorando, porque a gente fala de intencionalidade. A criança, ela precisa ter noção de identidade quando ela vai explorando, ela vai conhecendo o que o mundo tem para me oferecer. Então a gente vai explorando, ela explora os buraquinhos, as gavetas que elas abrem, né? Então tudo isso possibilita que ela, do desejo dela, ela vai explorando e cada vez mais explore, né, novos ambientes, novas possibilidades. E é isso muito que a gente às vezes tem que tomar o cuidado de não impedir que a criança faça desses movimentos. As cautelas, né? Porque não é não deixar de fazer, mas ensinar como fazer, né? Exato, dar função, né, Josi? Da função. Eu acho que isso é o mais importante. Até para crianças ficar mais ativa, né? Porque quanto mais a gente limita, menos ela vai ter, né, a liberdade de aprender e desenvolver também, né? E a parte emocional também é muito importante na criança, né? Então, a criança que até a da fala tem um pouco a ver também com o emocional, né? A criança que é muito repreendida, então isso tudo tem, né? Acaba caindo, interferindo no desenvolvimento. Verdade, né? Sim. A gente pensa que quando se reprime muito, quanto menos, né, incita a criança, menos estimula ela a fazer, menos ela vai acabar fazendo, né? Porque ela reconhece que aquele ambiente não é um lugar seguro para ela estar e para colocar suas questões no mundo. Acontece muito a questão da fralda, né? A criança que tem a dificuldade do desfraude é porque em algum momento se fez marca de que aquele lugar eu não posso pôr o que é meu.
Então ela acaba guardando para si e a gente vai trabalhando, estimulando o desfraude, e é todo um trabalho conjunto de TO, de psico, de fono e de físico. A física também, porque muitas vezes na questão da fralda tem toda uma questão de entendimento do Dentro. seu corpinho no ambiente onde ele está, né? Dele poder entender e daí que vai ter todo aquele processo, né? Eu entendi as partes do meu corpo, quem sou eu, né? Que daí tu vai conseguir entender, opa, tem uma fralda, que daí o xixi sai. E Então, eu segurar ou não, né? Depende como é isso. que eu vou, na hora que libera, o que vai Isso. segurar. Então, Isso. isso tudo isso é uma aprendizagem para eles. Né? E é um todo, né? E como é bonita a infância, né? Porque são anos, mas são a vida toda daquela criança. E ela não tem os mesmos mecanismos que nós, a mesma experiência de entender que aquilo é certo ou errado. A criança, ela não... É ela, né? Ela no mundo novo. Então, se precisa estimular, se precisa conduzir essa criança, dar função, né, aos sentimentos, explicar, né? O que é sentir raiva, o que é sentir né, felicidade, angústia, tudo isso faz muito sentido e faz uma base, cria uma base muito importante para a criança se sentir segura no mundo. Uhum. Se conhecer também. Se conhecer, saber o que ao longo do tempo, né? Também. Exato. Não, e vai desde, se a gente for parar para pensar, né? Sai da barriga, começa a fazer uma troca, né? Porque já dentro da barriga a gente tem toda uma questão perceptiva daquilo que está acontecendo ao meu redor, né? Do que a mãe transmite, o que está acontecendo ali. Escutar a voz da mãe, a mãe cantando. Então, tu canta pra criança, a criança vai fazer com que tu... Depois, né, quando ela nasceu, assim, que daí tu observa que tu cantando, a criança para, né? Ou para de chorar, ou para de fazer o que ela tava fazendo, ela lembra, né? Então, ali a percepção já começou, né? Aquele estímulo já começou desde a gestação. E aí, tu tá amamentando, é muito importante tu ter esse contato com o nenê enquanto tu amamenta, troca de olhar, por mais que o nenê não tenha a questão da visão, né? De tu conversar, falar, e aí evitar de colocar aquele bebê sempre de costas, sabe? Olhando pra trás, e sim olhando pra mãe, fazendo aquela troca, constituindo aquela, né? Toda aquela questão de mãe e bebê. E promovendo sensações para essa criança, para esse bebê, né? Isso é muito importante e muito, Sim, muito bom. A gente pensa que não, né? Mas no desenvolvimento, né? Cada etapa é importante, né? Nossa, muito. Principalmente a parte do carinho, aquela atenção, então, para desenvolver. Senão, acaba ficando difícil mesmo, né? A criança não vai tendo esse... E até depois, quando começa a engatinhar, então tem aquelas, às vezes, um atraso por falta da liberdade, né? De estar num ambiente que fique mais solta, a criança, fique muito presa em carrinho, mais controlador, né? Em berço. Porque quando é criança, né? Quando a gente fala do bebê, o bebê, ele percebe que ele e a mãe são um ser só, são algo único, né? E quando a gente começa a trabalhar essa separação, e isso acontece nas patologias, né, Josi, de que a gente trabalha também, além da questão neuromotora, né? Tem a questão do psicológico das crianças quando tem as patologias, né, do autismo, de que é preciso fazer essa separação de que esse bebê, ele não é mais só da mãe, ele tem uma individualidade. E esse é um trabalho de formiguinha que a gente realiza, que é tão importante para a criança se entender no mundo. E para as mães também acaba sendo muito difícil fazer essa separação, porque vem de novo aquela questão da superproteção, que ele vai precisar de mim pela vida toda. O que vai ser, né, dessa criança quando eu não estar mais aqui? Eu escuto muito dos pais, né? E então, criar essa individualidade, essa autonomia das crianças, isso também é muito importante. Fazer essa escuta com os pais nesse momento da avaliação para entender qual é a angústia deles enquanto as crianças pequenas e depois elas maiores também.
Elas crescem. Elas crescem. E muitas vezes aquela preocupação dos pais, a criança ela não tem a mesma preocupação. Não. A criança ela precisa da individualidade, de se conhecer, mas às vezes os pais com aquele medo, a angústia, então isso atrapalha um pouco também, né? A parte do desenvolvimento, de elas começarem a desenvolver mais ou até a fala, então às vezes isso bloqueia muito, né? Quando a mãe sente, porque eles sentem que de repente a mãe ou é preocupada muito, ou protege muito, ou não deixa a criança, né, longe, isso tudo também atrapalha um pouco, né? Sim, verdade. Então, isso aí, muito bom, foi bem esclarecedor, né, pra gente, esse assunto, né, na neuro é bem importante. Então tá, agradeço vocês, muito obrigada pela presença. Obrigada. A Muito gente que obrigada. agradece. Então tá, pessoal, muito obrigada, até o próximo programa.